Vamos lá, agora vamos fazer a última parte da apresentação com a Cláudia. A Cláudia, consultora especialista na área de workplace, aí, né, conhece muito do assunto, muitos anos de experiência, acho que ela pode contribuir um pouco, fechando aí tudo que a gente falou de forma mais macro, né? Ela é sócia da CMM Consulting, né? Enfim, pode se apresentar. Por último, e muito importante. Ok. Bem, eu vou começando, então, compartilhando a minha tela, né, para a gente aí ser bem produtivo nesse final aí do nosso webinar, né? Enquanto eu faço isso, bem, para quem não me conhece, sou Cláudia Andrade, sou arquiteta de profissão, mas especializada na área de workplace, acabei fazendo mestrado e doutorado na área de avaliação de desempenho de ambiente de trabalho. Durante 25 anos tive meu próprio escritório, né, especializado também, na realidade, em auxiliar as empresas em todo o seu processo de gestão do espaço físico, e trabalhei os últimos 4 anos na TE Von Hatt como diretora da NIL, que é uma unidade de negócio que, na realidade, veio, né, da Andrade Azevedo para a TE, que cuida da parte de novas estratégias em workplace, e até, né, por conta de ter maior flexibilidade para poder trabalhar com mais pesquisa, eu também dou aula, e eu tomei a decisão ano passado de começar uma carreira solo, e aí, por conta disso, abri a CMA Consulting, e dando, então, consultoria também nessa área de Workplace Strategy e Workplace Change Management. E aí a pandemia, né, ela veio, na realidade, para ajudar esse processo, que permitiu, então, realmente trabalhar com mais pesquisa, entender o que estava acontecendo, como que as empresas iriam se organizar e, com isso, então, repensar essa nova forma da gente trabalhar, né? E é muito comum os nossos clientes perguntar: puxa, mas e aí? Né? O que muda, afinal? O que eu tenho que fazer para atender essa nova realidade? Aí a gente vai trazer um pouco, então, desse contexto. Eu fiz questão de trazer esse mapa, que é um mapa da Condeco, uma pesquisa que foi feita pela Condeco em 2016, e a gente só inseriu nesse mapa a realidade do Brasil, porque a gente trabalha muito com benchmarks, né? E naquela época já era claro que as pessoas já trabalhavam com mobilidade, né? Que o mundo já tinha mudado, que existia já tecnologia que permitia as pessoas trabalharem de qualquer lugar, tudo que era operacional foi automatizado, tudo que era periférico ao negócio já tinha sido terceirizado. Então, o trabalho cada vez mais de base intelectual e com tecnologia propiciando a mobilidade, o escritório começou a mudar. Começou, então, essa grande transformação que a gente vê hoje, na realidade, em função da pandemia, ter um cenário que é um cenário, na realidade, em que a gente está adiantando uma tendência que iria acontecer mais na frente, de realmente o escritório se tornar cada vez mais flexível, né, das pessoas poderem trabalhar de qualquer lugar. Então, aqui é muito interessante, porque naquela época, né, no Brasil, por exemplo, 42% só era a utilização média de mesas no escritório. A gente faz bastante trabalho de observação de uso. A Condeco com a WISE XP ela vai nos ajudar bastante, né, nisso. Não precisamos mais ficar fazendo observação de uso, porque isso em real time vai acontecer, o que é muito importante, inclusive, para a tomada de decisão das empresas. Então, mostrava que realmente as empresas estavam vivendo, na realidade, um processo de mudança na própria dinâmica de trabalho e que exigia, então, já que
o ambiente de trabalho também mudasse, sabendo que ele é um suporte muito poderoso para transformar, né, esse modelo de trabalho e atender às necessidades e expectativas das pessoas para gerar maior bem-estar, as pessoas serem mais felizes no trabalho e, portanto, mais produtivas. Então, esse gráfico aqui é só para fixar bem que a gente estava passando por esse momento de transição, né? A gente ainda via algumas empresas aqui, ainda bastante tradicionais, ainda trabalhando com as suas mesas fixas antes da pandemia, mas, paulatinamente, empresas migrando para um modelo realmente de maior mobilidade e, como consequência, maior flexibilidade no trabalho. O Lucas falou do Superflex, né? Eu costumo chamar aqui o conceito, lá fora se chama muito de ABW, que é o Activity Based Workplace, e aqui a gente chama de Flex Office. Então, muitas empresas já estavam caminhando antes da pandemia para esse modelo, né? Com estações compartilhadas, com pessoas trabalhando não somente com mobilidade interna, mas com mobilidade externa também, e muito poucas empresas realmente, aqui no Brasil, ainda caminhavam em direção a essa mobilidade total, né? Mas isso, sem dúvida nenhuma, não era uma realidade, porque pressupunha, obviamente, permitir com que as pessoas pudessem trabalhar de forma remota. E a condição da nossa cultura, né, ela dificulta um pouco isso, que a cultura brasileira é muito baseada em comando e controle, e a base para o trabalho remoto é realmente de você, né, flexibilizar a gestão para ser uma gestão baseada em confiança da entrega, né? Não importa quanto tempo você trabalhe, mas sim que sua entrega seja feita com qualidade dentro dos prazos acordados. Esse era o cenário que a gente via no Brasil. E aí, quando foi em março, tudo mudou, né? As empresas que sempre, na hora que a gente comentava sobre a possibilidade, e aí, dentro do escritório flexível, vocês estão pensando em abordar a questão do home office, das pessoas trabalharem de casa, sempre tinha aquela posição de que veja bem, no momento acho que não, a gente vai começar só com o trabalho flexível no escritório, depois a gente vê como é que faz, e de uma hora para outra o mundo mudou e as empresas tiveram que realmente mandar o seu contingente, né, para trabalhar a partir das suas casas. E, naquele momento, o que aconteceu? As empresas perceberam não só que tinha tecnologia para isso, estava lá disponível, tanto que a virada foi muito rápida, e o principal, que as pessoas estavam preparadas para isso. Então, mesmo indo para casa, né, com cachorro, papagaio, periquito, filho, escambau, todo mundo junto, o negócio funcionou, né? Aquelas empresas que tinham uma dificuldade até né, uma preocupação, não é dificuldade, mas uma preocupação, né, de que as pessoas não entregassem no mesmo nível do que presencial, se surpreenderam. Como o Lucas falou, as pessoas começaram, inclusive, a entregar mais. Então, o modelo do escritório começou a ser repensado muito rapidamente, né? Rapidamente surgiram diversas matérias falando sobre essa questão, né? Bancos, como o Banco do Brasil, que falou que ia assumir o modelo do trabalho flex, a XP, enfim, uma série de empresas viu que realmente funcionava e, então, era preciso repensar o seu espaço físico. A pergunta quando a gente começa a fazer esse trabalho de avaliação e diagnóstico, né, é o cliente te perguntar, mas e aí? O que o mercado está fazendo? Né? Como é que vão ser esses ambientes?
na realidade, a gente está trabalhando com algo muito novo, sem dúvida nenhuma, né? A gente estava no modelo anterior do que acontece na Europa, onde o modelo do trabalho remoto já estava, né, já fazia parte da nova dinâmica de trabalho, e para a gente não. Então, tudo isso realmente traz uma grande oportunidade, mas é novo. Nós todos estamos aprendendo, né, com a realidade brasileira, à medida que a gente vai mudando, como é que isso pode acontecer, né? O fato é que o percurso pode não ser tão fácil, porque a gente tem uma pandemia em que a gente tinha uma expectativa de ser muito mais rápido. Me lembro quando nós entramos aí no isolamento social, quando começaram a falar que só em junho que ia acontecer, todo mundo falava, não, espera aí, cara, junho é muito tempo, a gente está em dezembro, o negócio continua o mesmo, né? Então, está durando muito mais do que a gente imaginava. Por um lado, né, tem um comprometimento aí de estresse, de comportamental, tudo, mas, por outro lado, também, sem dúvida nenhuma, está mudando o hábito do brasileiro. O brasileiro já percebeu que consegue, sim, trabalhar de casa, inclusive as atividades que exigem concentração, as atividades mais rotineiras. Nas grandes cidades, né, ainda tem uma série de benefícios relacionados ao trabalho remoto, que é isso, muito tempo no trânsito, muito estresse, né, a perda de qualidade de vida, mas também o fato é que a opção do trabalho remoto ele te dá a liberdade de escolha. E isso, para o ser humano, é fundamental, né? A gente faz, sabe, o livre-arbítrio é uma condição intrínseca do ser humano, né? Faz bem para a gente. Então, a gente viu que tem a possibilidade, sim, né, da gente escolher. Eu até chamo que é o free choice office hoje, né? Eu escolho, o Superflex é isso, eu escolho de onde eu vou trabalhar, como que eu vou trabalhar, né? E até quando eu posso trabalhar, né? Eu estou animado, posso trabalhar à noite, posso, apesar da legislação trabalhista no Brasil ainda estar muito aquém do que é a dinâmica do trabalho, mas começam a ter sinais de que as coisas estão mudando, né? Outros caminhos que estão sendo percorridos é exatamente isso, essa preocupação com a sustentabilidade, né, ambiental, maior qualidade de vida na cidade, mas também sustentabilidade do negócio. Para ter sustentabilidade do negócio, precisa ter confiança, né, nas pessoas e saber que, na realidade, as pessoas são parte desse negócio, né? Não existe negócio sem elas que fazem todo o diferencial competitivo, e que, para que tudo isso aconteça, eu tenho que ter eficiência. Eficiência de espaço é um aspecto, sem dúvida, importante, a tal ponto que a gente vê, quando as primeiras empresas começaram a dizer que iam trabalhar com o conceito de home office, qual era a preocupação? Era uma preocupação de, poxa, eu vou otimizar espaço, né? Eu vou deixar de ter espaço ocioso, ineficiente, e vou transformar uma parte dessa ineficiência em ambientes mais colaborativos, né? Em ambientes mais adequados à nova dinâmica de trabalho, e entregarei aquilo que for excesso. E, com isso, eu vou ter uma eficiência de negócio muito maior. A gente vê aí os bancos, né, comentando, publicando aí, a Caixa acabou de publicar que devolveu 70 edifícios e tem a expectativa de devolver mais 108 edifícios. Então, assim, tudo que é demais, na realidade, tudo aquilo que era excesso vai ser, na realidade, otimizado para tornar realmente esse mecanismo, né, produtivo mais eficiente.
e, com isso, gerar bem-estar produtivo. Então, é um caminho a percorrer, é um caminho de descobertas, mas, sem dúvida nenhuma, é extremamente promissor. Eu, pelo menos, vejo de uma forma muito otimista, e eu acho que a gente começa agora em janeiro a trabalhar fortemente nesse cenário pós-pandemia, né, onde será necessário, sem dúvida nenhuma, uma reorganização do espaço físico das empresas, porque inseriu no modelo de trabalho o trabalho remoto, e, com isso, faz com que as atividades realizadas no escritório sejam atividades muito mais colaborativas, por um lado, muito mais integrativas, por outro lado, e tem que ser o mais atrativa, porque agora eu tenho mais possibilidades de locais para trabalhar, né, do que tinha antes. É importante dizer que o trabalho flexível, né, ele já, aqui no Brasil, ele está desde 2010, quando a gente implantou o projeto da Philips, que foi um projeto extremamente inovador, já fez 10 anos, né, o projeto da Philips, e ninguém tinha estação de trabalho fixa, todos compartilhavam espaço naquele momento, e, na realidade, a estação de trabalho ela era entendida não somente como a mesa plataforma, né, mais tradicional, mas a estação de trabalho individual também ela compreendia as salas focos, os touch dials open, que é onde as pessoas também podiam realizar suas atividades individuais de trabalho. E, com isso, obviamente, trazia uma eficiência muito maior. Eu estou trazendo aqui, já que a gente está falando, né, de uma forma muito mais conceitual, mas um estudo de caso, que é uma empresa do setor financeiro, isso é um andar da empresa, e, na realidade, a gente começou a trabalhar com eles num escritório extremamente tradicional, né, muito típico aí desse setor, e a gente começa sempre abordando exatamente isso. Como que a empresa organiza seus espaços físicos, né? Como que as diversas áreas de uso de escritório elas estão organizadas, se há um equilíbrio entre elas, de tal modo que, ao fazer essa abordagem, a gente consegue compreender exatamente se existe já uma eficiência na ocupação, quais são as oportunidades de otimização, de correção de problemas, enfim. E, com isso, poder trabalhar, né, identificar o que pode ser feito. Então, o diagnóstico foi que era um ambiente denso, muito hierarquizado, ainda existia uma expressão de hierarquia, quase nada de área colaborativa, todo mundo aberto, então havia uma dificuldade de concentração, privacidade, muitas fontes de distração, e o espaço não estimulava a integração, a troca de ideias e assim por diante, além do excesso de ruído. Então, a nossa proposta, ela primeiro partiu de uma série de análises, né, junto à empresa, inclusive abordando a liderança da empresa, entendendo qual era a proposta da empresa para essa nova organização e considerando, então, já um cenário pós-Covid, onde a empresa iria compartilhar, né, o espaço, não só compartilhar o espaço de trabalho, como ela estava também considerando o trabalho remoto. Algumas áreas trabalhando 2 vezes por semana, o período que quisesse, fosse melhor, outras áreas 1 vez por semana, enfim. Com isso, já viram a oportunidade de estar reduzindo um departamento que ficava fora da organização, então, eles tinham antes 70 estações de trabalho naquele andar, já tinham uma parte vaga e eles estavam trazendo mais 30 pessoas para esse ambiente, e nós fizemos toda uma abordagem, então, para identificar, né, o quanto que reduziria de espaço com o trabalho remoto, quanto que eles poderiam compartilhar as estações de trabalho, e, com isso, nós chegamos, então,
a quantificar, fazer o cálculo de dimensionamento, partindo do princípio, então, que para aquela quantidade de headcount, nós teríamos aí 38 sítios para trabalho individual, né? Cláudia, só mais 4 minutinhos, tá? Para a gente... Tá bom, eu tô terminando. Então, foi feito todo esse dimensionamento, né? Identificamos que, na realidade, do ponto de vista de CITES, nós teríamos até mais CITES do que o total de headcount, mas numa distribuição absolutamente diferente do que era antes, né? Onde eu tinha muito mais espaço dedicado às áreas colaborativas e o trabalho individual ele seria feito em estações de trabalho, sala foco aberto, quiet space, mas também com os squads, que é uma tendência muito grande nas empresas. Com isso, então, a gente conseguiu, né, otimizar bastante a ocupação, melhorar a densidade do espaço de trabalho, criar diversas tipologias diferentes, né, com uma grande área para integração e reuniões, né, e transformamos esse escritório, então, como a empresa denominou, num hub de integração e colaboração, atendimento a clientes, né, e parte do modelo de trabalho flexível da empresa. Então, esse foi um grande ganho. O que quer dizer o seguinte, né? Se a gente volta àquele gráfico lá, no século XX, as pessoas ficavam muito mais tempo dentro da empresa, pouquíssimo fora da empresa. Hoje, no pós-Covid, é exatamente o contrário, né? Nesse modelo híbrido, a gente está 50-50, pelo menos na empresa, e mesmo que a empresa não tenha a prática do trabalho remoto, ainda não tenha, né, não esteja vislumbrando, nós temos aí, sem dúvida nenhuma, a grande possibilidade de estar compartilhando esses espaços, e quem for realmente utilizar o modelo com trabalho remoto tem uma otimização aí grande com a transformação do ambiente de trabalho nesse grande hub de integração. Então, antes da pandemia, o que a gente via era exatamente essa ineficiência. No pós-pandemia, ao mudar o ambiente de trabalho, a gente vê realmente um aumento de atratividade no mercado, maior bem-estar produtivo, maior qualidade de vida, além da redução dos impactos ambientais. Então, para terminar aqui, né, essa gestão para esse futuro, ele vai, obviamente, focar na experiência do usuário, né, nessa relação de confiança, numa cultura muito mais igualitária. Vai ser fundamental essa gestão da eficiência do espaço, é aí que entra, por exemplo, a Condeco, a XP, fazendo esse trabalho, sem dúvida nenhuma, de mão dadas aí com o pessoal de facilities, de real estate, né? Buscando essa humanização tecnológica, que ela permeie realmente a tecnologia, ela permeie os ambientes, num design mais inclusivo, com bem-estar e sustentabilidade. Então, é uma grande mudança, sem dúvida nenhuma. É isso, gente. Obrigada. Excelente. Obrigado, Cláudia. Excelente. Um case, né? Acho que a gente mostra aí com formas quantitativas e qualitativas, mostrando a possibilidade. Né, como um fechamento, acho que a gente pode pegar, né? Desde do que a gente viu o que está acontecendo lá fora, com o Afonso, a experiência real aqui da Supergasbras, depois um case também, né? Real da Cláudia Andrade. Então, a gente tem muita coisa acontecendo, né? Eu acho que as empresas devem se posicionar rapidamente, né? A gente ainda vê muitas empresas esperando para ver o que vai acontecer. Algumas coisas são fatos, né? Como as empresas todas que querem reter os melhores talentos, né? Segurar lá os profissionais que são bons, investir no seu colaborador, estão trabalhando com a questão de gerar alguma flexibilidade, por menor que seja, né? Essas coisas viraram uma realidade. Então, já vai ser motivo de um funcionário trocar de uma empresa porque
a dele é menos flexível que a outra, e antes era uma coisa, um fato, não, beleza, vamos ficando, né, a vida é assim mesmo. Então, acho que a gente vai tá passando por uma transformação, as empresas têm que se posicionar rapidamente, né, não esperar, quando o prefeito, né, o governador, quando sair a vacina, porque isso vai ser um fato, isso vai acontecer, independente do prazo aí de ter uma vacina e aumentar o fluxo de pessoas para os escritórios. Então, né, acho que uma mensagem final minha seria de ver esse movimento, né, agilizado por parte das empresas. Por fim, queria agradecer novamente aos palestrantes, foi muito interessante, acho que o pessoal gostou. Acho que tem um pool aqui final aqui, se vocês puderem responder, aí a gente faz um fechamento final aqui. E obrigado pelo tempo de todos que participaram até agora aí com a gente, né? A gente estendeu um pouquinho o tempo, mas acho que foi muito, muito valioso. A gente recebeu a mensagem da Fátima aí no chat, a Fátima que participou daquele primeiro webinar que a gente fez lá em março, que eu até comentei no começo da apresentação, e naquela época a gente não tinha nenhum case, então, de novo, como eu falei, muito, muito feliz de trazer esses cases aí, obrigado por todo mundo que participou, Lucas e Cláudia e Wiser pelo convite também. Vou compartilhar aqui, vou dar mais, a gente recebeu bastante diversos votos aqui, vou esperar mais 10 segundos aqui então para a gente compartilhar o resultado, espero que todos possam ver. Aí a gente ainda entrando mais Cláudia, para fechar, e depois Lucas, né, só para encerrar. O Lucas está no mudo aí, se você ia falar alguma coisa. Vamos lá, os escritórios irão diminuir o metro quadrado, 74%. Depois, manter o mesmo metro quadrado, mas diminuir a quantidade de pós-trabalhos, 26%. Diminuir o metro quadrado, mas manter a mesma cultura de pessoa por mesa, 0%. Na verdade, o menor número é o que mais chama atenção, né? Que as empresas vão mudar a cultura. Eu gostei bastante do comentário do Lucas também, a gente tem visto muito aqui, antes de fazer as mudanças, inclusive porque os leases às vezes são mais longos do que o esperado, a gente vai entender realmente como estão usando para depois agir e fazer as mudanças necessárias. Então, obrigado pelo insight. Excelente. Obrigado, isso aí, show de bola, gente. Então, obrigado a todos. Anderson, sei que vocês vão compartilhar depois o conteúdo com a galera. A gente vai compartilhar o conteúdo com todos os participantes. Se alguém tiver alguma pergunta, pode mandar para os nossos contatos ou no site da Wiser ou para qualquer um dos participantes. A gente pode encaminhar, né, para os palestrantes e a gente pede a resposta de vocês e a gente devolve por e-mail. Tá? Obrigado a todos que ficaram até agora com a gente. Obrigadão, boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, gente, boa noite. Valeu. Tchau, gente, muito obrigado, boa noite.